Chegou a reportagem que eu estava esperando, porque a reportagem vai trazer novidades. Estão presos mãe e padrasto do menino Pedrinho. Giovana é a mãe, está presa. Jefferson, o padrasto, preso. Os dois são acusados de participação na morte da menina, na morte do menino de apenas 2 anos, o Pedrinho. Ele por ter matado a criança e ela por ter sido conivente. Esse caso comoveu o Brasil. Mãe e padrasto são presos pela morte do pequeno Pedrinho em Santa Isabel, São Paulo. Um caso que chocou o Brasil ganhou novos capítulos. A mãe e o padrasto do menino Pedro Henrique, de apenas 2 anos, foram presos após a conclusão das investigações que apontaram indícios graves de responsabilidade pela morte da criança. Pedro, carinhosamente chamado de Pedrinho pela família, era descrito como um garoto alegre, cheio de vida e que estava descobrindo o mundo. Entre fotos e lembranças, parentes relembram momentos simples que revelavam sua inocência, tomando um milkshake pela primeira vez, saboreando docinhos em festinhas e sorrindo diante das pequenas descobertas da infância. O dia da tragédia. Segundo as investigações, no dia 27 de julho, Pedrinho estava em casa sob os cuidados do padrasto, Jefferson, enquanto a mãe, Giovana, trabalhava. Pouco tempo depois, o rapaz apareceu no hospital com um menino desacordado, alegando que ele havia sofrido uma queda no banheiro. Apesar da tentativa de reanimação feita pelos médicos, a criança não resistiu. O relato do padrasto, no entanto, levantou desconfianças, principalmente da avó do menino, que buscou ajuda da imprensa para que o caso fosse investigado com mais profundidade. Os primeiros exames não foram conclusivos, mas a polícia solicitou novas análises. O laudo definitivo da perícia apontou que a causa da morte foi asfixia, descartando completamente a hipótese de acidente. Prisões realizadas. Com o resultado em mãos, a polícia iniciou uma operação para prender os 2 envolvidos. Jefferson foi localizado no interior de São Paulo. No momento da prisão, ele negou as acusações, mas foi informado de que o laudo técnico confirmava a suspeita de que ele teria provocado a morte do menino. Já a Giovana, a mãe de Pedrinho, foi detida no litoral paulista. Imagens mostraram sua reação ao receber voz de prisão. A jovem de apenas 18 anos tentou resistir e chegou a se exaltar diante da imprensa. Atitudes após a perda. Um dos pontos que mais chamaram a atenção durante a investigação foram as atitudes de Giovana nos dias que seguiram a tragédia. Ao invés de se recolher em luto, ela foi vista em festas e registrando momentos de diversão nas redes sociais, o que gerou forte indignação popular e levantou dúvidas sobre seu envolvimento e postura diante da situação. Essas imagens foram anexadas ao inquérito e usadas pela polícia para reforçar a tese de que ela não apenas teria sido conivente com os maus-tratos que Pedrinho sofria, mas também teria ignorado sinais claros de risco que a criança enfrentava ao permanecer sob os cuidados do padrasto. Histórico de violência. Segundo testemunhas, não era a primeira vez que o menino apresentava sinais de possíveis agressões. Relatos apontam que em outras ocasiões ele apareceu com hematomas, mas a mãe e o padrasto sempre alegavam que se tratava de quedas acidentais, repetindo versões que agora foram consideradas inconsistentes diante das provas coletadas. Mensagens de celular também revelaram que Giovana teria confidenciado à mãe episódios de agressividade por parte de Jefferson. Mesmo assim, ela manteve o relacionamento e continuou deixando o filho sob os cuidados dele. O peso das provas. O inquérito concluiu que Jefferson deve responder por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Já a Giovana foi indiciada por dolo eventual, quando a pessoa assume o risco do resultado ao não agir para evitar o pior, além de ser responsabilizada por omissão. Para a delegada responsável, ficou claro que a mãe tinha ciência do comportamento do companheiro e mesmo assim nada fez para proteger o filho, permitindo que a tragédia acontecesse. A dor da família. Entre todos os envolvidos, quem mais demonstrou sofrimento foi a avó paterna de Pedrinho. Foi ela quem mais lutou para que o caso fosse esclarecido, insistindo junto às autoridades para que os laudos fossem aprofundados e a verdade viesse à tona. Em entrevistas, a avó se emocionou ao relembrar os últimos momentos felizes ao lado do neto.
Falou das pequenas alegrias que ele tinha com comida simples, brinquedos e do carinho que espalhava ao redor. Para ela, a prisão da própria filha foi dolorosa, mas necessária para que a justiça fosse feita. Reflexões sobre o caso. Esse episódio expõe mais uma vez a importância da proteção da infância e da atenção redobrada diante de sinais de maus-tratos. Situações como a de Pedrinho poderiam ter sido evitadas se houvesse uma intervenção mais cedo, já que indícios de violência vinham sendo relatados antes mesmo do desfecho trágico. As investigações mostraram também como atitudes posteriores ao crime podem pesar na análise policial e judicial, já que a postura da mãe foi interpretada como indiferença diante da perda. Conclusão: o caso de Pedro Henrique sensibilizou o Brasil inteiro. A prisão da mãe e do padrasto trouxe um sentimento de justiça para familiares e para a sociedade, ainda que nada apague a dor da perda de uma criança tão pequena e cheia de vida. Agora ambos aguardam julgamento, e a expectativa é de que o processo corra de forma rigorosa para que todas as responsabilidades sejam devidamente reconhecidas. Enquanto isso, a memória de Pedrinho permanece viva nas lembranças da família, especialmente de sua avó, que seguirá lutando para que casos semelhantes não se repitam.